Um processo penal, concluída a investigação e dando origem a uma acusação, terminará, em regra, num julgamento. Para quem está de fora, o julgamento de um crime assume uma dimensão de teatro, em que todos os protagonistas desempenham um papel, incluindo o público, que pode estar presente nas audiências ou a elas aceder, nos casos mais mediáticos, através da comunicação social. Esse não é, aliás, um exclusivo dos tempos atuais. Já no século XIX, o folhetim judiciário e as notícias sobre julgamentos de figuras públicas ou de crimes especialmente comoventes estavam presentes na imprensa escrita e alimentavam conversas e expectativas discordantes. O julgamento de um processo-crime difere dos demais pelas garantias processuais de que o arguido beneficia, presumindo inocente até uma eventual condenação. Difere também pela grande exigência da prova que deve ficar demonstrada em tribunal e pela presença das vítimas de crimes, cujo testemunho muitas vezes é relevante no julgamento e cujo eventual sofrimento deve ser acautelado. O juiz prepara um julgamento necessariamente de acordo com as características do processo em causa e a complexidade da questão. O seu tempo no tribunal divide-se essencialmente entre o estudo dos casos e as audiências de julgamento. Nós temos um tipo de litigância um bocado diferenciada e temos processos que são processos chamados de grande complexidade e que demoram, o tempo de preparação é um tempo de preparação muito mais demorado relativamente a outros. Temos, se dissermos, temos um tipo de litigância standard, nesses penso que meia hora, a leitura dos autos e tudo isso permite ao juiz que vai presidir ao julgamento a responder em conformidade e depois acompanhar o julgamento e com um conhecimento já das várias peças processuais e daquilo que é a prova apresentada. Depois temos outro tipo de litigância mais complexo, em que a preparação do processo é mais demorada, pode levar até um dia ou vários dias, e também é muito feita em conformidade com aquilo que é o trabalho da Secretaria. A Secretaria, as secções judiciais também têm que preparar, obviamente, o trabalho do julgamento e o juiz, em conformidade também com o funcionário que vai fazer o respectivo julgamento, escolhe determinadas peças processuais que vão depois constar de um dossiê, que é um dossiê pessoal do juiz e em que prepara ele o próprio processo. E, portanto, isso pode demorar mais ou menos tempo, conforme também é o tipo de tratamento que a própria secção judicial faz. A natureza de um julgamento leva a que decidir a favor de uma das partes significa normalmente o descontentamento da outra, mas decidir bem, para um juiz, é também fundamentar bem a sua decisão. A fundamentação é essencial. Uma boa fundamentação da decisão torna a decisão credível, legitima por força da aceitação dos próprios destinatários e, mesmo que seja uma decisão que desfavoreça determinada tese, seja da acusação, seja da defesa ou da outra parte envolvida, também no processo penal, ainda não falámos disso, mas no processo penal pode haver também pedidos de indemnização civil e, portanto, haverá aqui uma articulação de interesses que é uma articulação diferenciada e necessariamente uma tese que opta por uma ou outra, uma decisão que opta por uma ou outra tese é uma decisão que vai desfavorecer determinada parte e, portanto, há determinada parte que concorda com a decisão e há outra que discorda. Se ela for fundamentada, mesmo a parte que discorda, aceita a decisão como possível, como fundamentada, como passível de crítica, mas que é uma decisão razoável. E, portanto, mesmo que a parte seja vencida e que a decisão venha a perdurar após o trânsito em julgado, mesmo após recurso, a verdade é que essa decisão é uma decisão que convence todas as pessoas envolvidas e convence também a comunidade, porque sendo uma decisão pública é uma decisão que aplica o direito e é uma decisão que
que é escrutinada também pelos vários auditórios, não só aquele que está presente em julgamento das partes envolvidas, mas também a comunicação social, o auditório, o público. No fundo, a administração da justiça faz em nome do povo e, portanto, nesse sentido também a decisão é uma decisão fundamentada segundo o direito e que tem repercussão na vida democrática, na vida da comunidade. É frequente nós encontrarmos, à saída das salas de audiência do Palácio da Justiça ou de outra qualquer sala de audiência de um tribunal, as pessoas a queixarem-se do seguinte: que a decisão deu comprovados factos que não correspondem à sua verdade, que não correspondem à verdade da sua história. Um dos problemas fundamentais da justiça de natureza civil, como também da justiça de natureza criminal, tem que ver precisamente com esta questão que é anterior à realização do direito, a prova dos factos. E o tribunal, passivo em relação à produção da prova, vai reconstituir os factos a partir dos elementos que são trazidos pelas partes, através dos seus advogados, para esse mesmo processo. A prova, portanto, tem esta ambivalência. Vai decorrer fundamentalmente de acordo com um conjunto de regras que está previsto na lei, mas a sua reconstituição frequentemente leva-nos para uma outra realidade que não é propriamente a realidade da verdade da vida. O papel do advogado criminal, defensor do arguido, nos julgamentos é absolutamente fundamental. Fundamental ao ponto de conseguir demonstrar nessa fase os erros de todas as fases anteriores. E quando eu digo demonstrar, é demonstrar efetivamente. Porquê? Porque há sempre uma certa tendência das máquinas administrativas, e um tribunal e a justiça é uma máquina burocrática administrativa, uma certa tendência para considerar que o que vem feito vem bem. E, portanto, se nada fosse feito, por regra, as confirmações eram óbvias. E, principalmente, e isto a opinião pública sabe, nos casos mais mediáticos, demonstra-se em julgamento, muitas vezes, os erros verificados nas fases de inquérito e instrução e até os erros de concepção no próprio processo investigatório. E, portanto, eu acho que o papel do defensor criminal é um papel fundamental como órgão de administração da justiça, como órgão de participação na administração da justiça, como órgão ou como fator de democraticidade do próprio sistema, na medida em que permite a tal paridade de armas que a Constituição diz que deve existir sempre. Só nessa fase final do julgamento é que se pode dizer que existe alguma paridade de armas. As pessoas têm tendência sempre a focar o advogado como o defensor. Talvez seja aí onde ele se sentirá realizado na sua melhor dimensão. Há um advogado francês muito controverso que diz que o advogado defensor de sucesso é sempre um arguido frustrado, porque é aquele que se coloca entre a justiça, digamos, e o seu próprio constituinte, e abrindo as asas, é como se dissesse, agora é comigo e já não é com ele. Mas, na verdade, nós não somos apenas advogados de vítimas, de arguidos, perdão, somos quantas vezes advogados de vítimas. E, portanto, não há um papel único. Por exemplo, cada vez mais me impressiono com a magreza da indemnização que os tribunais atribuem às vítimas de crimes, por exemplo, por acidentes rodoviários, mesmo até em caso de crimes de homicídio. Sendo advogado, temos que ser remunerados. E olhando para aquilo que o Constituinte recebe como indemnização, àquilo que terá que pagar efetivamente pelo trabalho desenvolvido e àquilo depois que lhe subgerá, nós sentimos sempre, de facto, esta amargura de saber e de nos perguntarmos se não é mais fácil ser advogado do defensor do que ser advogado da própria vítima. É um papel importante, muitas vezes não entendido. As coisas chegam ao tribunal, quantas vezes já diluídas daquele impacto emotivo brutal que têm, já chegam através da mediação que o advogado fez. Eu costumo dizer que aqueles que verdadeiramente, e falo na área criminal que é a minha, sentem, digamos, em carne viva as situações, são os polícias que perseguem aqueles que entendem que são criminosos, todas as vezes chegam à conclusão que não o são, e os advogados que têm que os defender.
Porque para os magistrados as coisas já chegam na forma de processos, já chegam mediatizadas, já chegam com este tratamento prévio que poupa, de facto, emocionalmente muito. É uma tarefa de grande desgaste, de grande envolvimento psicológico, porque, primeiro, temos que realmente compreender para sermos capazes de defender. No processo penal nós temos nas mãos os mais importantes valores e interesses das pessoas, diga-se o que se disser. Quando nós temos a arma penal do Estado que ataca direitos, liberdades e garantias, que ataca o património, ao entregarmos a um advogado num processo criminal a defesa desses nossos interesses, eu diria que até emocionalmente a importância do advogado é muito superior, diria eu agora, num aspecto emocional, a um outro qualquer tipo de processo. Isto por um lado. Por outro lado, eu diria que talvez no processo criminal se jogue com muito mais importância as qualidades, e se permite aferir, as qualidades de um tribuno. As qualidades de um tribuno e de um investigador. Eu diria que o advogado criminal não é só um técnico do direito, que tem que saber direito, não é só um técnico que sabe articular, porque no processo civil joga-se muito nos articulados, muito nos papéis, muito nas peças processuais, enquanto que na advocacia criminal eu diria que os articulados, que também os existem, também existe uma contestação do arguido, por exemplo, perdem muita importância dada a maior importância que tem a oralidade no processo e o debate no processo. E, portanto, um advogado criminal, por regra, tem de ter, a meu ver, outras qualidades intrínsecas como profissional, nomeadamente o ser um muito melhor tribuno, o ter um espírito de investigador, o ter um espírito crítico, analítico mais agudo e também ter, diria eu, uma maior stamina, uma maior endurance, porque os sentimentos ao longo de um processo criminal não são iguais aos de um processo civil. Ao contrário do que se poderia supor, o uso da prisão enquanto pena tem uma história recente. A prisão foi historicamente um local de guarda de acusados, mas só desde o século XIX é vista como local de cumprimento de pena de condenados. Até então, em Portugal, o degredo para as colónias ultramarinas em África e no Brasil, a condenação a trabalhos públicos e às galés e as penas corporais, como os açoites, a par da pena de morte, representavam a grande maioria das penas aplicadas. A crítica à pena de morte, ao uso da tortura e às penas corporais foi sendo cada vez mais notória ao longo da segunda metade do século XVIII. Formalmente abandonada a tortura e o recurso às penas corporais pela Constituição de 1822, a pena de morte seria abolida em Portugal em 1867. A sociedade que se queria civilizada do liberalismo não admitia o que entendia como a barbárie de tempos passados. A última execução de um condenado à morte realizada em Lisboa, em 1842, por enforcamento, provocou um ambiente de repulsa que, anos depois, ainda estava patente na literatura e nos discursos parlamentares. Francisco Matos Lobo, estudante da Escola Politécnica, foi condenado à morte pelo homicídio de 4 pessoas na Rua de São Paulo. A sentença determinava que, imediatamente antes da execução, fosse levado ao local do crime, de onde seguiria para o patíbulo. Esta era uma antiga tradição que associava o momento da punição a um espetáculo exemplar, cuja publicidade deveria prevenir outros crimes futuros. Foi enforcado junto do Rio Tejo, no que é hoje a zona de Santa Apolónia, mas a sua morte em público, especialmente lenta e dolorosa, acabou por servir de argumento de repúdio para a própria pena de morte. A prisão afirma-se como pena racional e regeneradora na Europa por influência das primeiras prisões penitenciárias surgidas nos Estados Unidos em finais do século XVIII. Uma nova forma de punir anunciava-se, visando agora a regeneração do condenado, feita com base no isolamento, no silêncio e no trabalho na prisão.
A Penitenciária de Lisboa, inaugurada em 1885 e ainda hoje em funcionamento, representou a adesão de Portugal a este novo modelo punitivo e, na prática, a afirmação da prisão a par da multa, como a pena por excelência aplicada pelos tribunais, a par ainda do degredo ultramarino. O século XX trará a construção de novas prisões, desenvolvendo-se uma rede de estabelecimentos prisionais adaptados agora a diferentes tipos de criminalidade e a reclusos de características e idades distintas. Grande parte destas prisões está ainda hoje em uso. O ensino e o trabalho prisional, introduzidos no final do século XIX, mantêm-se. 50% dos reclusos atuais estuda ou trabalha na prisão. A pena de prisão máxima em Portugal é de 25 anos. A prisão mantém também um uso preventivo. A prisão preventiva, a medida mais grave a ser decretada por um juiz perante a suspeita de um crime, permite evitar a fuga de um arguido e trazer um sentimento de segurança imediato à comunidade antes e durante o julgamento. No entanto, em caso de absolvição, representa também um duro golpe na realização da justiça. Dos 12.344 reclusos em Portugal em junho de 2011, 2.420 eram presos preventivos. In dubio pro reo, o ditado latino indicando que mais vale um culpado em liberdade que um inocente preso, traduz uma medida da prudência sempre necessária na aplicação da justiça penal. Em primeiro lugar, porque realmente, olhando como há pouco eu dizia, para a magreza de meios que têm as vítimas e para a insignificância das indenizações que lhes são arbitradas, naturalmente, em contraponto, parece que, de facto, os arguidos são bafejados pela sorte e são altamente remunerados pelo sistema. Há, de facto, essa assimetria. O problema não está em retirar direitos aos arguidos, está, sim, em incorporar as vítimas para terem uma posição mais efetiva e, sobretudo, obtenham da justiça uma reparação mais consequente. Em segundo lugar, houve sempre um lastro autoritário presente no nosso pensamento, e um lastro autoritário que muitas vezes se acaba por travestir numa concepção burocrática da justiça. E para muitas pessoas, inclusivamente e infelizmente para alguns magistrados, a ideia é despachar processos. E, portanto, tudo o que sejam questões de natureza jurídica ou processual são entraves. Mas eu costumo dizer, apenas até ao dia em que eles próprios ou os seus familiares estejam envolvidos num processo. Porque nessa altura eles querem que os advogados utilizem todos os meios processuais possíveis e imaginários para assegurar uma defesa efetiva. Portanto, o problema não é, a meu ver, um problema de excesso de garantismo. Aliás, viu-se, e vamos ser claros, todos nós acompanhamos a vida pública portuguesa, o setor de onde surgiu esse discurso do excesso de garantismo, quando viu figuras emblemáticas e representativas no campo da política, no campo da vida social, que pertenciam a esse lado da barricada, serem atacados pela justiça, recolheram imediatamente a bandeira da conversa do excesso de garantismo. E essa conversa morreu na hora. Ou seja, era um discurso ideológico, era um discurso político, era um discurso que servia, no fundo, para interesses meramente da conflitualidade de cunho político. Se me disser, há muita coisa que podia ser, de facto, digamos, atenuada no que diz respeito aos direitos que os arguidos têm, sou o primeiro a convir. Mas nesse aspecto nós estamos a falar numa necessidade de uma simplificação muito ampla de muitas coisas que podiam ser, de facto, talvez, em benefício de todos, tratadas de modo diferente daquele que é atualmente. A pena de prisão pode também, em certos casos, ser substituída por penas alternativas à perda de liberdade, como a multa ou o trabalho a favor da comunidade, cujo estigma social é menor e que podem ser adequadas a certas formas de criminalidade ou a determinado tipo de condenados. Ao juiz cabe avaliar a pena que melhor se possa adequar a cada situação nos limites da lei.
em regra, todas as decisões que são dadas nos tribunais, nas varas criminais, têm sempre por pressuposto a aplicação de medidas alternativas. A maior parte das decisões, se não aplica, pelo menos levanta a questão da aplicabilidade, por exemplo, da suspensão da execução da pena. Em penas de prisão, que são penas mais diminutas, quase sempre se levanta a questão de saber se há ou não a substituição da pena de prisão para a pena de multa, e muitas vezes, em muitos dos casos, sobretudo para jovens condenados, se levanta a questão da aplicação do trabalho a favor da comunidade ou outro tipo de medidas alternativas. E, portanto, eu diria que as medidas alternativas são, no fundo, o trabalho diário do juiz das varas criminais. A evolução histórica da justiça penal ao longo dos séculos mostra-nos o avanço da civilização. Desde os tempos remotos em que se aplicava a pena de morte e outro tipo de penas cruéis, até à época atual, onde, por considerarmos que o bem essencial no Estado de Direito é a liberdade, se aplica essencialmente a pena de prisão, a pena de privação da liberdade. Mas vimos também que o sistema penal vive num permanente balanço entre, de um lado, a intenção social na punição dos delinquentes, mas, de outro lado, os direitos fundamentais que têm todas as pessoas, nomeadamente o direito a um julgamento justo, o direito ao contraditório, o direito à presunção de inocência.